Bom dia, Maria Eduarda. Então, pessoal, bom dia a todos. Hoje, na aula, nós vamos falar um pouco aí sobre a correção da lista, né? Da última lista, que foi a lista avaliativa. Nós ainda precisamos ver qual outro instrumento vai ser usado para avaliação também, porque vocês sabem que no IFE, no mínimo, vocês têm que ser avaliados de duas maneiras diferentes, com dois instrumentos avaliativos diferentes, né, por bimestre. Então, nós temos que aí estudar o que nós vamos fazer. Se nós vamos fazer mais alguma atividade com vocês, se vai ser estendido o prazo do bimestre, e a gente está vendo com a coordenação que pode ser feito. E aí, pessoal, o que acharam do exercício da aula passada, que foi o exercício avaliativo? Acharam fácil? Tiveram muita dificuldade em pensar? Como que foi? Silêncio na plateia. Pelo jeito foi muito fácil. Difícil, Luana? Inicialmente é assim, complicado, mediano, tá? No começo é sempre mais difícil, né, gente? Não é algo que é muito trivial. Isso aí a gente concorda que não é trivial. E assim, quanto mais você modela, mais você pega a prática, né? Pega o faro para a coisa, né? Então, modelagem é algo assim, quanto mais faz, mais você desenvolve a visão, o tato para desenvolver bons modelos. E assim, é essencial você ter um bom conhecimento de modelagem, porque não adianta nada você conhecer a parte de SQL, conhecer a parte de tecnologia do banco de dados, mas se você não conseguir desenvolver modelo, porque se você tiver um modelo ruim, consequentemente a sua aplicação vai ser ruim. Então, por isso é muito importante essa parte, é a base de tudo que vocês vão trabalhar daqui para frente. Pensando que o banco de dados sempre vai conversar com o front-end, né? Que seria aí o seu PHP, seria outra parte da sua aplicação. Então, se o seu banco de dados for ruim, consequentemente, a sua aplicação vai ter respostas ruins, né? Por isso é tão importante a parte de modelagem. E a modelagem, ela pega bastante parte de interpretação de texto, né? E de você saber identificar ali no texto o que é atributo, o que é entidade, o que é o relacionamento, né? E separar essas coisas. Bom dia, Caroline. Então, vamos lá. O primeiro exercício era fazer um controle de cinema, né? Então, basicamente, nós tínhamos que fazer um controle dos funcionários que iam trabalhar num determinado horário, as sessões que iriam acontecer e a sala que iriam acontecer essas sessões, os filmes e os gêneros, certo? Então, basicamente, seria esse o cenário aí do cinema, né? Então, nós temos aqui uma modelagem, uma proposta de solução, aquilo que nós falamos para vocês. Modelagem, muitas vezes, pode ter mais de uma solução, certo? Então, vocês poderiam pensar aqui em, às vezes, alguns elementos diferentes dessa modelagem. Então, aqui nós temos funcionário, né?
Então, o funcionário que vai trabalhar num determinado horário, o horário de trabalho, né, horário designado, né, e daí depois ele já vai ter aqui um horário que ocorre a sessão, certo? A sessão usa uma determinada sala que exibe um determinado filme, que é classificado num determinado gênero, que possui prêmios e que foi dirigido por um diretor. Então, dentro daquele cenário, uma resposta possível seria o que está proposto aqui. Lógico que vocês podem ter tido outra visão, ter proposto, às vezes, algo um pouco diferente disso. Então, não achem que, porque o meu modelo não está exatamente igual a isso, o meu modelo está errado. Então, aqui é uma proposta. Muitas vezes, quando você trabalha em equipe, você tem um modelo inicial, esse modelo é debatido e muitas vezes termina mudando esse modelo. Então, o modelo não é algo fechado. O modelo é algo que você vai sempre debater com a equipe, e sempre vai analisar com a equipe. Então, é um ponto de partida. Então, entendam que, em cima desse ponto de partida, o sistema e o modelo, consequentemente, vai evoluir. No exercício 2. Exercício 2 era uma academia, né? Basicamente, fazer um controle aí de uma academia onde você tinha um instrutor que era responsável pela turma e um aluno que poderia ser monitor aí dessa turma. Então, um aluno poderia estar em várias turmas, né? Então, um aluno pode ser inscrito em várias turmas e uma turma pode ter vários inscritos, que para o mundo da academia é o melhor, né? Você ter vários alunos numa turma, isso ajuda o negócio da academia. E um aluno vai monitorar uma turma e uma turma vai ser monitorada somente por um aluno. Essa turma possui um diário, né, um diário de classe, para você fazer o controle das atividades que foram feitas em cada sessão, e um instrutor pode lecionar em várias turmas, e uma turma só pode ser atendida por um instrutor. Então, esse é o modelo da academia. Poderia ter outros modelos? Pode. Você poderia pensar também em outros modelos, aquilo que nós falamos para vocês. Isso aqui é uma visão nossa, uma visão que nós estamos propondo dentro do que o cenário ilustrou. Poderiam ter outros modelos que resolveriam o cenário? Pode, sempre pode. Então, mas, assim, de modo geral, esse seria o modelo que atenderia, pelo que está descrito no modelo. Lembrando que um modelo de dados ele sempre vai atender o texto, o relato do que foi levantado inicialmente, das características que foram levantadas. Então, é aquilo que o professor Anderson falou, a questão de leitura, análise, interpretação de texto é muito importante aí dentro do contexto de modelagem de banco. Reserva de passagem, né, gente? Que era o outro cenário aí onde eu ia controlar um sistema de reserva aí de passagem de um determinado voo para um determinado trecho, né? Então eu tinha lá um conjunto de aeroportos, né? Esses conjuntos de aeroportos aí estão localizados em cidades. Um trecho ele tem um aeroporto de partida e um aeroporto de chegada, né? Uma origem e destino. Os trechos possuem reservas, né? Cada trecho pode, ao longo do dia, do mês,
de um determinado espaço de tempo utilizar várias aeronaves, né? E uma aeronave ela pode fazer um trecho no mesmo dia de ida e outro trecho de volta. Então, por isso N para N aqui. Uma aeronave possui vários assentos e em um determinado assento só está em uma aeronave. Um voo percorre um determinado trecho, lembrando que todo voo ele tem um código, né, para o controle aí da ANAC, né, Agência Nacional de Aviação. Então, os voos eles têm que passar por autorização da ANAC, porque você tem as altitudes corretas, né? Então, pensem que o céu é um sistema de trânsito igual nós temos as rodovias, as grandes avenidas e tudo. Então, para não haver colisão entre aviões no ar, você tem aí os controles feitos pela ANAC. Então, autorizei uma linha de um determinado horário Rio-São Paulo. Então, esse percurso, esse trecho, ele tem que ocorrer num determinado trajeto, né? Então, tem que fazer um determinado trajeto a uma determinada altitude para que não haja colisão dos aviões. Então, por isso, eu tenho que ter esse controle de voo. E um trecho pode ter N reservas e uma reserva só pode ser de um trecho. Eu não posso fazer uma reserva e falar que eu vou fazer naquela reserva um monte de trecho, certo? Pessoal, dúvidas até nesses 3 exercícios? Então vejam que nós, dentro da modelagem, tentamos representar. E não se preocupe de, às vezes, olhar o modelo e falar, como que eu não pensei nisso? Acontece. Então, fiquem tranquilos. A ideia é nós passarmos sempre exercícios aí de modelagem, né? Mesmo que a gente entre na parte mais computacional do banco, mas passar a modelagem para que vocês exercitem essa habilidade de modelagem aí, até para quando vocês forem fazer os trabalhos aí em outras disciplinas que usem banco de dados, vocês tenham facilidade em fazer os seus modelos de dados. No exercício 4, nós tínhamos uma locadora de veículos, onde nós íamos fazer o controle aí, tanto das reservas quanto da questão do revisão do veículo. Então, nós temos aí o cliente, ele pode fazer uma reserva de uma determinada filial, né? Então, essa filial, lembrando que eu posso locar um carro em Itapetininga, por exemplo, e ir até São Paulo, deixar esse carro em São Paulo, na filial dessa empresa, digamos aí que eu estivesse falando de uma empresa do porte da Localiza, e posso pegar outro carro lá em São Paulo e voltar para Itapetininga. Então, vejam que o estoque de carros aí para locação é algo rotativo, certo? Faço o controle da locação aí, e a filial vai fazer o controle de cada veículo que ela está no momento. Os tipos de veículos, se eu tenho um veículo utilitário, se eu tenho um veículo esportivo, que tipo de veículo eu tenho para locação, né? Porque às vezes o usuário tem alguma preferência. E também vou fazer o controle das revisões, que é algo extremamente importante para locadora fazer controle de revisão dos veículos, porque são veículos que rodam bastante. O maior patrimônio da locadora é justamente o veículo, então o que ela faz? Ela compra veículos com isenção de impostos, né? Então ela vai pagar um preço mais barato, roda 2 anos com esse veículo e depois de 2 anos revende esses veículos como seminovos. Então o valor de revenda desses veículos ajuda com que a locadora sempre mantenha a frota renovada.
Então, a revisão é algo extremamente importante aí para que a locadora não perca o seu patrimônio, que é a própria frota. Então, o patrimônio dela é a frota, o lucro são as reservas, né? Então, dentro disso, ela tem que fazer esse controle aqui que vocês estão vendo. Logicamente, se nós formos olhar um sistema real, você vai ter muito mais itens aqui. Isso aqui é um cenário bem minimalista, né? Simplesmente cenário didático aí para vocês começarem a brincar um pouco com modelagem. Dúvidas? Então vamos para o Professor, próximo. Oi. tem uma dúvida. Sobre essa questão de relacionar, como se fala, três entidades, assim, como se fosse um triângulo, não teria que ter uma outra representação? Digamos, filial, veículo e locação, tudo os seres conectados? Com locação, filial, né? Não, E porque ó, veículo. se você, veja que, por exemplo, se você olhar aqui, locação e filial não é um relacionamento binário? Esse relacionamento não é binário? Sim. Tá correndo só entre duas entidades, certo? Filial e com reserva aqui de destino. Então, isso aqui se você for olhar aqui, ó, locação em uma determinada filial e destino da reserva, entendeu? Então, isso aqui você algo binário, né? Então, você não tem... O que eu não posso ocorrer é se numa determinada operação tivesse duas operações. Aí eu tenho que fazer o que nós fizemos na aula passada, né? Lembra que eu mostrei na aula passada para vocês sobre que você não pode ter um relacionamento que não é binário? Nós falamos Certo. um pouco sobre isso. Na aula Entendi. passada, não, acho que na aula retrasada nós falamos um pouco sobre isso. Deixa eu achar, dar uma olhada nas aulas anteriores aqui. E aqui a gente pode ter quantos relacionamentos forem necessários, né, Job? Também. Com a filial. Exato. Ok. Certo. Depois, na hora que a gente for fazer isso aqui físico, né, a tabela lá no banco, mas vai perceber como que isso acontece. Deixa eu achar aqui. Tudo bem. Obrigado. E, por exemplo, igual se você pegar o slide da aula 4, aí você vai ter um cenário onde você vai ter duas relações simultâneas, né? Trabalho e utiliza aqui no slide 19 da aula 4. Daí, quando isso aqui acontece, então, veja que trabalho está se relacionando somente com máquina, daí você vai usar o conceito de agregação. Então, o slide da aula 4, final do slide da aula 4, nós tratamos um pouco disso. Você deve estar lembrando disso aí. Mas aqui, neste caso, não está acontecendo mais do que um relacionamento por cada operação, né? Digamos assim. Então, nesse sentido, aqui nós não temos que fazer agregação. Ok. Então, vamos lá. Vamos entrar agora na parte de hoje. Normalização de dados, né? Então, o conceito introduzido por Code na década de 70, né? E o que ele busca? Ele busca não misturar dados diferentes, dados de entidades diferentes ou de assuntos diferentes dentro da mesma entidade. Então, esse conjunto de regras ele visa justamente corrigir essa mistura de dados, né? Então, a aplicação disso, a utilização disso em modelagem busca
realmente, eu olhar uma entidade e aquela entidade ter um conjunto de atributos, um conjunto de dados que realmente descrevam a entidade e não descrevam outras operações, às vezes, relacionadas à entidade. Então, por isso é bastante importante normalização de dados. E quando você começa a responder esses conceitos de normalização, seus modelos começam a melhorar bastante. Então, por isso é algo que, assim, é sempre bom você estar consultando essas regras de normalização na hora que você vai construir o modelo. Então, meu modelo está atendendo, o que eu modelei até aqui, está atendendo as regras de normalização? Tá, beleza. Então, esse modelo aqui é um modelo viável. Esse modelo tem algumas coisas, alguns cenários que não estão atendendo as regras de normalização, então eu tenho que ajustar o modelo. Então, vejam que modelagem é um processo de ajuste, como nós falamos lá no começo da aula. Então, o que nós vamos perceber? Que conforme nós vamos trabalhando, aplicando as regras de normalização, eu posso ter entidades que vão ser divididas, posso ter entidades que podem ser eliminadas, eu vou fazer um processo de ajuste nesse modelo, né? E esse ajuste vai fazer o quê? Ele vai melhorar a estabilidade do modelo e vai reduzir a necessidade de manutenção, de eu mudar, eu descobrir que alguma coisa não está funcionando de acordo, eu não estou conseguindo buscar dados dentro do meu modelo, porque o meu modelo não consegue atender essa necessidade de busca. Porque mexer com o modelo de dados, mexer com o meu banco de dados, com ele populado, quer dizer, com dados dentro do banco, é uma operação bastante complexa, é bastante perigoso você mexer em estrutura de banco com o banco populado. Você pode gerar inconsistência de dados, você pode gerar uma série de problemas ou até a perca dos dados, dependendo do tipo de operação que você fizer de modificação. Então, primeira forma normal. Está na primeira forma normal, ou 1FN, somente todos os domínios básicos que contiverem valores atômicos, não tiver grupos repetidos. Então, valores atômicos, valores não repetidos. Então, vamos analisar o seguinte. Vamos pensar que uma pessoa pode ter vários telefones. Então, por exemplo, vou chamar essa pessoa aqui, no caso, nesse cenário de usuário. Então, um usuário pode ter inúmeros telefones. Ele pode ter um telefone, ele pode ter 2 telefones, ele pode ter 3 telefones, ele pode ter nenhum telefone. Então, vejam que como cada usuário, cada ocorrência da minha entidade usuário pode ter números de telefones, quantidade de telefones diferente, eu tenho aí um grupo de repetição. Por quê? Porque um usuário pode ter um telefone, eu só vou pôr um telefone, mas eu tenho um usuário que pode ter 5 telefones diferentes. Então, isso se constitui num grupo de repetição. Então, eu tenho que resolver essa questão. Então, qual vai ser o procedimento? Identificar a chave primária da entidade. Então, vou lá dentro da minha entidade. ID usuário. Minha chave primária da entidade usuário vai chamar ID usuário. Identifiquei o grupo de repetição que seria o telefone. Então, vou excluir o telefone da entidade. Vou criar uma nova entidade com a chave primária da entidade anterior e do grupo repetido. Então, quer dizer, eu vou ter uma chave primária chamada ID telefone agora
e vou ter uma chave estrangeira chamada ID usuário. Então, eu vou ter duas chaves dentro dessa nova entidade, por causa da relação. A chave primária, para identificar a nova entidade, então o ID telefone, e vou ter uma chave estrangeira que veio do usuário, que é o ID usuário. A chave primária da nova entidade será obtida pela concatenação da chave primária da entidade inicial e do grupo repetido. Isso, no mundo real, a gente termina não fazendo muito. A gente usa somente a chave primária do novo da nova entidade, nesse caso. Em alguns casos, a gente vai fazer chave primária composta, mas por que a gente procura fugir de chave primária composta? Porque chave primária composta termina comprometendo um pouco o desempenho do banco. Mas, assim, se você for seguir a risca, então você teria uma chave primária aí composta por ID telefone e ID usuário. Estão pegando aí o modelo, né? Então, aqui eu tenho pessoa, código da pessoa, nome da pessoa, endereço 1, endereço 2, endereço 3. Então, vejam que essa pessoa eu posso ter um endereço de correspondência residencial, endereço de correspondência comercial, posso ter um endereço para entrega, eu posso ter vários endereços dessa pessoa. Então, isso aqui é um grupo de repetição. Então, nós já identificamos que endereço é um grupo de repetição. O que eu vou fazer? Vou tirar esse grupo de repetição da entidade pessoa, criei uma outra entidade chamada endereço pessoa, pus o código da pessoa, código do endereço, e esses dois estão compondo a minha chave primária, então o que está acima do meu traço aqui são os meus campos chaves, tanto que aqui, ó, vejam que eu tenho código da pessoa aqui na entidade pessoa. E na entidade endereço da pessoa, eu tenho código da pessoa e código de endereço. Então, esses dois campos estão compondo a minha chave primária. Ah, professor, mas eu poderia fazer somente com o código do endereço esse cenário? Em vez de fazer uma chave composta, fazer só com o código do endereço? Posso. Posso sim. Eu vou ter assim um pouquinho menos de integridade no meu banco, né? Porque aqui, do jeito que eu estou construindo, eu garanto que um determinado endereço só pode pertencer a uma determinada pessoa. Então, um determinado código de endereço só pode pertencer a uma determinada pessoa e que esse conjunto de valores vai ser único. Isso me garante uma integridade maior dos meus dados, mas eu tenho uma penalização aí, se eu usar essa modelagem, uma penalização de desempenho do banco. Então, muitas vezes, dependendo do cenário, você não aplica todas as regras para você ter um desempenho um pouquinho melhor. Segunda forma normal. Ocorre quando a chave primária é composta de mais de um atributo. Nesse caso, devemos observar se todos os atributos que não fazem parte da chave primária
dependem da chave como um todo, certo? Então, digamos aqui, eu tenho lá uma chave composta, igual nós vimos anteriormente aqui. Tem a chave composta com o código da pessoa e código do endereço. O texto do endereço está relacionado à pessoa? Tá, porque um texto de endereço é de uma determinada pessoa, certo? O texto do endereço está relacionado ao código do endereço? Tá, porque um texto de endereço é de um determinado código de endereço. Então, vejam que tudo que for não chave depende do que é dos campos que faz a chave simultaneamente. Então, um determinado texto de endereço é de um código do endereço que é de uma determinada pessoa. Então, isso é o que a segunda forma normal está nos dizendo. Então, vamos lá. Pegando o exemplo aqui. Boletim. Número de matrícula. Então, número de matrícula, eu estou falando de um determinado aluno, certo? E código da disciplina, eu estou falando de uma determinada disciplina de vocês. Beleza? Nota. Ela é de uma determinada disciplina e de um determinado aluno. Concordam? Beleza. Beleza. Agora, descrição da disciplina. Descrição da disciplina, ela está relacionada à disciplina. Mas tem a ver com o aluno? Tem alguma coisa a ver com o aluno propriamente dito? Descreve ao aluno de alguma maneira a descrição da disciplina? Não, né? É um dado que eu preciso, porque fica mais fácil eu depois entender na hora que eu gerar meu boletim, mas isso aqui não está correto. Então, como que eu faço isso aqui? Eu vou tirar, vou ter uma nova entidade, essa entidade vai estar relacionada com o meu boletim, mas ela vai ter o atributo específico que está relacionado à disciplina aqui, que seria a descrição da disciplina. Então, meu modelo ficaria dessa maneira. Então, eu teria aqui o meu boletim, que teria o número da matrícula, né? Então, tem uma relação com o aluno e tem uma relação com a disciplina. E vou manter somente nota que está associada às duas coisas. E criei uma nova entidade chamada disciplina, onde eu pus a descrição da disciplina. Então, ficou dessa maneira aqui o nosso modelo, aplicando a segunda forma normal. Então, vejam que a segunda forma normal, ela nos diz o quê? Que eu não posso ter atributos que não descrevam a chave. Isso aqui vale até para chaves não compostas. Então, por exemplo, se eu tiver um atributo dentro da minha entidade que não descreva a minha entidade, esse atributo não deveria estar lá. Então, termina servindo não só para cenários de chave composta, mas cenários gerais. Então, todo atributo tem que descrever a minha entidade. Ou todo atributo tem que descrever a minha chave primária. Então, no caso aqui, o boletim, eu tenho uma chave composta, onde eu tenho a disciplina e tenho a matrícula do aluno, então todo atributo tem que descrever essas duas coisas. Então, nota é de um determinado aluno e uma determinada disciplina. Terceira forma normal. A relação deve estar na segunda forma normal. Não deve existir dependências funcionais transitivas, ou seja, atributos não chave
que dependem de outros atributos que não fazem parte de alguma chave da relação. Então, é um atributo que está perdido lá dentro da minha entidade, que não tem relação nenhuma dentro da minha entidade. Nesse cenário, a minha entidade não está na terceira forma normal, meu modelo não está na terceira forma normal. Então, isso aqui, tudo isso nós estamos discutindo, nós vamos aplicar no modelo. Então, modelei, já tem um modelo inicial lá, tenho já as entidades, os atributos que vão compor esse modelo, eu vou aplicar essas formas normais para ter um modelo mais consolidado. Então, vejam aqui, terceira forma normal. Eu tenho uma entidade chamada funcionário. Tenho o número da matrícula do funcionário, que é a minha chave primária. Tenho o atributo nome, código do cargo e descrição do cargo. Certo? O nome descreve o funcionário, correto? Então, se nós olharmos aqui, se nós prestarmos atenção aqui, o nome está descrevendo cada um dos funcionários que existem dentro da minha empresa. Por padrão, a gente pode pensar, descrição do cargo está descrevendo o que o funcionário faz na empresa, certo? Só que se nós formos olharmos aí e pensar que um cargo ele pode, ao longo da vida, ter vários cargos, ele pode mudar de cargo dentro da empresa, nós vamos perceber que isso é uma entidade à parte, certo? E se nós continuarmos olhando nesse modelo aqui, nós vamos perceber que a descrição do cargo está muito mais relacionado com o atributo código do cargo do que com o atributo número da matrícula. Vocês não perceberam isso? Então, se vocês forem analisar que a descrição do cargo descreve o código do cargo e não tão fortemente o número da matrícula, nós vamos perceber que nós estamos fora da nossa terceira forma normal. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar uma outra entidade, certo? Criei uma outra entidade, cargo, onde eu tenho código do cargo como chave primária. Tenho código do cargo como chave primária. E tenho descrição como um atributo normal. Daí vou estabelecer uma relação entre o funcionário, certo? E o funcionário vai receber aí essa chave do código do cargo como uma chave estrangeira. Então vejam que é uma chave estrangeira aí na minha relação, uma FK, Foreign Key. Então guardem bem esse termo aí, porque nós vamos usar bastante, principalmente na hora que nós estivermos começando a escrever aí as nossas instruções aí dentro do banco. Para normalizar, a gente separa os dados, né? A gente vê onde vai cada dado, mas depois a gente tem que fazer uma ligação entre eles, né? Que é justamente o que o professor falou, da FK. Então vejam que simplesmente o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando os conjuntos de dados de maneira mais organizada, né? Então você tem um conjuntão grandão lá, porque quando a gente pega um cenário, você vê um conjuntão, um monte de dados, e você não consegue enxergar muitos conjuntos, e a sua tarefa no exercício de modelagem é construir esses conjuntos, né? Entender a correlação entre os dados e, baseado nessa correlação entre os dados, construir os conjuntos, que é o que nós vimos lá nas aulas iniciais, que uma entidade representa lá um conjunto de ocorrências de um determinado grupo de dados.
Quarta forma normal. Ocorrerá quando um atributo não chave tiver valores múltiplos para a mesma chave, chamada dependência multivalorada. Tem como característica a repetição de 2 ou mais atributos não chave, gerando redundância desnecessária. Então, a entidade só está na quarta forma normal quando ocorre a eliminação da multiplicidade dos valores. Então, vamos lá. Vou pegar um exemplo prático aqui. Então, vejam que um paciente aqui pode ter vários planos de saúde aqui, né? Então, um paciente aqui está com vários planos de saúde aqui e vários exames. Então, estão ocorrendo repetições aqui. Então, quando ocorre esse tipo de repetição, nós vamos fazer o quê? Nós vamos separar as entidades aqui. Nós vamos separar a entidade plano, né? Então, vou ter uma entidade plano de saúde e vou ter uma entidade exame. Então, vejam que aqui desse primeiro exemplo, nós extraímos 3 entidades. E essas entidades, o que elas vão ter? Elas vão ter aí associação por chaves. Então, quando nós dizemos que algo está na quarta forma normal, nós eliminamos repetição. Outra coisa que é um cenário muito comum também é agendamento de viagem, né? Então, por exemplo, um passageiro pode fazer várias viagens para o mesmo local. Então, se isso estiver junto da entidade passageira, eu vou ter que separar. Então, vejam que aí eu fiz essa separação. Quinta forma normal. Tecnicamente, usa a quinta forma normal quando uma tabela da quarta forma normal pode ser dividida em 2 ou mais tabelas para excluir demais redundâncias. O que é redundância? É eu armazenar várias vezes a mesma informação. Isso se chama redundância. Se eu estou armazenando várias vezes, tendo que cadastrar várias vezes o mesmo dado dentro do meu banco, eu estou ocorrendo em redundância. Então, a palavra redundância quer dizer isso. No contexto de banco, é quando eu estou armazenando várias vezes o mesmo dado. Estou tendo que inserir no banco várias vezes o mesmo dado. Professor, mas quando eu faço, por exemplo, lá, uma compra, eu não vou pôr um ID de um determinado cliente e um ID de um determinado produto, por exemplo, que já estão cadastrados? Sim, mas eu vou pôr referência a valores que já existem no banco. Simplesmente eu vou buscar, o meu front-end vai buscar aí uma referência. Não estou inserindo novamente aquele valor. Estou fazendo, criando um conjunto de referências a valores que já existem no banco. É diferente de eu cadastrar novamente o mesmo valor. Logicamente que uma certa redundância controlada, dependendo do seu cenário de banco, vai existir. Então, isso pode existir. Tanto que, dependendo do cenário, você precisa de redundância de dados, é necessário redundância de dados, que hoje vocês têm uma outra tecnologia de banco de dados chamado NoSQL. O que o SQL ou o SQL busca evitar, que é a redundância de dados, o NoSQL ou NoSQL usa essa redundância para outras operações. Então, vejam que os sistemas estão ficando cada vez mais complexos
Você precisa que o sistema tenha cada vez mais reações inteligentes, e essas reações inteligentes muitas vezes utilizam inúmeras abordagens. Então, muitas vezes, um sistema, então, digamos aí um comércio eletrônico, um sistema igual da Netflix, que você tem aí recomendações, não usa somente uma tecnologia de banco de dados, mas usa inúmeras. Então, para determinadas operações, o SQL convencional, o SQL convencional é mais adequado. Então, para essas operações, eu vou usar o sistema baseado em SQL, e para determinadas operações, o SQL fica muito custoso, fica difícil de trabalhar com ele. Então, aí eu vou precisar trabalhar com NoSQL. Então, muitas vezes, eu vou ter sistema onde eu tenho dados do NoSQL que vão gerar, dependendo da operação, dados para o NoSQL. Isso é um cenário normal aí dentro dos grandes sistemas. Por que tudo isso? Porque os meus sistemas estão ficando cada vez mais inteligentes, estão ficando cada vez mais complexos, e para dar conta de representar essas complexidades, eu preciso cada vez mais aí de novas ferramentas. Então, se nós formos olhar aqui um exemplo, pensar um pouco aqui, né, de como que eu aplico a normalização de dados, né? Então, desmembrar tabela em uma ou mais sem grupos repetitivos, certo? Designar um ou mais atributos como chave primária das novas entidades. Então, vejo que aquilo que eu falei para vocês, que muitas vezes quando eu separo telefone e usuário, eu poderia simplesmente usar um atributo único ali, né, por questões de complexidade de funcionamento do banco, certo? Estabelecer relacionamento e a cardinalidade entre as novas entidades geradas e a entidade geradora. Então, vocês viram que em todos os casos que eu precisei tirar um atributo de uma entidade e transformar esse atributo numa nova entidade, esse processo ocorreu, né, de gerar o relacionamento e a cardinalidade entre esses dois elementos, né? Aqui eu repeti o termo aqui, tem que corrigir esse slide. Verificar se existem atributos dependentes de outros atributos não chave, né? Então, aí, a terceira forma normal. Eliminar atributos obtidos por cálculos a partir de outros atributos da mesma tabela. Então, digamos aí, eu tenho, vamos pensar numa tabela aí chamada itens da venda. Para cada item da venda, eu tenho um valor unitário e uma quantidade que eu comprei. Então, digamos aí, eu tenho lá comprei 5 sacos de cimentos, e cada saco de cimento custa R$30. Então, 3 vezes 5, R$150, certo? Este valor de R$150, que seria o meu total, ele não é um campo que eu vou, um atributo que eu vou pôr na minha tabela. Ele é um resultado de um cálculo. Então, eu vou exibir para o usuário esse valor. Então, vou fazer uma instrução lá dentro do meu sistema que faça esse cálculo para mim, mas esse cálculo não fica armazenado. Então, aí está um bom exemplo de uso hoje em dia de NoSQL. Como eu não posso armazenar resultados de cálculo e mistura de dados dentro de um banco SQL, SQL normal, o que eu faço? Eu tenho a nota fiscal. A nota fiscal é um documento que eu tenho que armazenar. Então, os dados da minha nota fiscal, que vão vir de 5, 6 entidades / tabelas diferentes, eu vou armazenar aí num
para manter o histórico das minhas notas fiscais, né, até por questões fiscais, eu vou ter aí uma estrutura não relacional para armazenar. Antigamente, nós fazíamos o quê? Nós tínhamos dentro do banco de dados tabelas não normalizadas para fazer esse tipo de armazenamento. Então, você tinha parte do seu banco não normalizado com tabelas, com entidades não normalizadas, para você fazer esse tipo de armazenamento. Com o surgimento do conceito de banco de dados NoSQL, isso deixou de existir. Então, você tem o quê? Novas tecnologias associadas aí para dar conta disso. Depois, se alguém tiver interesse em conhecer pelo menos um básico de NoSQL, como na pós tem aula sobre isso, a gente pode disponibilizar algum material, algumas videoaulas aí, se vocês, para quem desejar. Então, aqui só para relembrar um pouco e deixar claro para vocês algumas coisas, né? Modelo conceitual. Modelo conceitual, toda vez que eu falo modelo conceitual, eu estou falando do meu diagrama entidade e relacionamento. Então, modelo conceitual, toda vez que vocês ouvirem a palavra modelo conceitual dentro de banco de dados, eu estou falando do meu diagrama entidade e relacionamento. Ah, mas e o MER? Modelo, entidade e relacionamento. Modelo, entidade e relacionamento é todas essas regrinhas que nós estamos estudando aí, formas normais, tudo isso que nós estamos estudando, isso é o modelo, entidade e relacionamento. O resultado da aplicação disso é o diagrama entidade e relacionamento, DER, que este resultado é o meu modelo conceitual de banco. Então, o meu modelo, quando eu falo em modelo conceitual de banco, eu estou falando de um DER, seja ele com a representação dos meus atributos ou não. Nós, eu, professor Anderson, particularmente, não gostamos muito de usar a representação de atributos aí no modelo conceitual. A gente pensa na questão dos atributos, até porque uma das maneiras para validar se uma entidade realmente é uma entidade é ver se essa entidade possui um conjunto de atributos. Mas a gente não costuma representar. A gente representa no próximo passo, que é o meu modelo lógico. Então, meu modelo lógico, ele já é uma representação mais próxima do que eu uso depois para o modelo de banco de dados, onde eu tenho aí a representação aí já de todas as entidades, já pensando chegar próximo do banco, onde essas entidades virariam tabela com todos os seus atributos, que são obrigatórios ou não, quem é chave, tudo isso a gente está pensando no modelo lógico. Mas ainda a gente não está pensando no tipo de dado que vai ser armazenado em cada uma, não está pensando numa tecnologia específica. Então, um modelo lógico já seria aí uma evolução aí do meu modelo conceitual. Já estou fazendo o caminho para chegar mais próximo da minha tecnologia. E, por último, eu tenho o meu modelo físico. Então, aqui vejam que no meu diagrama aqui eu já estou representando o tipo de dado que eu vou usar. Então, esse varchar é um tipo de dado que existe em alguns modelos em alguns sistemas de gerenciamento de banco de dados, o date também. Então, aqui eu já tenho meus tipos de dados. Isso aqui é a minha representação pictória do meu modelo físico. Mas, quando eu vou implementar o meu modelo físico, eu vou usar a instrução SQL. Então, para eu criar a minha tabela cliente aqui, por exemplo, eu vou digitar uma instrução chamada create table cliente e vou fazer todo esse conjunto de instruções aqui para criar a minha tabela cliente. Então,
O modelo físico já é o modelo que realmente vai existir dentro do meu servidor de banco de dados. Então, vai ser realmente a instrução com o tipo de dado, com tudo que nós temos direito aí para gerar, para que o banco de dados realmente exista dentro de um servidor de banco. Pessoal, dúvidas? Tranquilo, pessoal? Esse conceito de normalização é bem interessante e importante. As dúvidas aparecem na hora do exercício. Então, pessoal, muito obrigado pela presença. Depois nós vamos disponibilizar outra lista de exercícios aí para vocês irem treinando tudo que nós conversamos aqui, né? E assim que a gente tiver uma resposta quanto à questão do tempo de avaliação, como nós vamos poder fazer novas avaliações para a gente fechar o semestre, a gente conversa com vocês, tudo bem? Certo, pessoal? Beleza. Luiz Otávio, Maria Eduarda, Júlia, Keren, tudo mais. Um bom final de semana para todos, né? Isso aí, pessoal. Até mais, então, para todos. Bom fim de semana.